O cativeiro babilônico é uma referência ao tempo em que o povo hebreu do reino de Judá ficou exilado sob o domínio do Império Babilônico. O exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. O povo do reino de Judá experimentou uma série de deportações impostas pelos babilônicos durante o reinado de Nabucodonosor, que adotou a mesma política síria de conquistar e subjugar povos através do exílio forçado. O primeiro episódio desta natureza aconteceu em 605 a.C., quando, após a decisiva Batalha de Carquemes, Nabucodonosor, príncipe herdeiro da Babilônia, avançou em direção a Jerusalém. Na ocasião, o rei Joaquim se tornou vassalo da Babilônia, e vários nobres de Judá foram levados cativos, entre eles figuras proeminentes como Daniel e os amigos Ananias, Misael e Azarias. Depois disso, o profeta Jeremias registra pelo menos 3 outras invasões e deportações significativas que marcaram profundamente a história do povo judeu. A primeira ocorreu em 597 a.C., após uma nova conquista de Jerusalém pelas forças de Nabucodonosor. O rei babilônico dirigiu-se a Jerusalém com o propósito específico de punir o rei Jeoaquim por sua renúncia ao compromisso de fidelidade à Babilônia. Porém, antes mesmo do fim do cerco da cidade, o filho do rei, Joaquim, sucedeu o trono de seu pai. Nabucodonosor, então, ordenou o exílio de Joaquim e sua mãe, juntamente com os homens mais distintos do país e os tesoureiros do templo e do palácio real. Entre os cativos encontrava-se o profeta Ezequiel, que posteriormente dataria a cronologia de seu livro conforme a data deste cativeiro. A segunda invasão, a maior de todas elas, ocorreu em 586 a.C. Zedequias, que havia sido colocado no trono por Nabucodonosor para suceder Joaquim, prestou juramento de fidelidade ao monarca babilônico. No entanto, ele começou a dar evidências claras de deslealdade a Nabucodonosor, que novamente tomou medidas severas contra os judeus. O monarca babilônico estabeleceu seus quartéis em Ribla, de onde direcionou toda a campanha militar contra Jerusalém. O cerco da cidade durou cerca de 1 ano e meio e terminou em meados de 586 a.C., quando os babilônicos finalmente conseguiram quebrar o muro da cidade que havia sido construído nos dias do rei Ezequias. A tentativa de fuga da cidade por Zedequias e sua comitiva foi interceptada, e ele foi trazido diante de Nabucodonosor em Ribla. Lá, Zedequias foi forçado a testemunhar a execução brutal de seus próprios filhos, e após isso, teve seus olhos cegados antes de ser levado prisioneiro para a Babilônia. Aproximadamente 80 líderes de destaque da comunidade de Jerusalém, incluindo o sumo sacerdote Seraías, foram levados a Ribla e executados sob as ordens diretas de Nabucodonosor. Em agosto do mesmo ano, Nebuzaradã, o capitão da guarda de Nabucodonosor, ordenou que o templo de Jerusalém, que havia sido construído pelo rei Salomão, fosse completamente destruído e suas riquezas confiscadas. O palácio real e toda a cidade foram consumidos pelo fogo, e os sobreviventes, exceto os mais humildes da terra, foram levados em cativeiro. Nabucodonosor nomeou Gedalias, que estava sobre a casa de Zedequias, para ser o governador de Judá. Ele exerceu seu ofício em Mispa até ser traiçoeiramente assassinado por Ismael, que havia sido um fugitivo de Amon, e que se opunha à aparente cooperação de Gedalias com os babilônicos. Esta nova rebelião dos israelitas resultou na terceira deportação registrada por Jeremias, que ocorreu em 581 a.C. Alguns dos hebreus remanescentes, dominados por forte sentimento antibabilônico, fugiram para o Egito, forçando o profeta Jeremias, a quem havia sido dada consideração especial por Nabucodonosor, a acompanhá-los contra sua própria vontade. Mas como era a vida no exílio babilônico? Os cativos foram estabelecidos estrategicamente no sul da Mesopotâmia. Ezequiel menciona especificamente Tel Abib, junto ao rio Quebar, que ficava próxima a Nippur, sudeste da Babilônia. Outros povoamentos são mencionados nos livros de Esdras e Neemias, bem como no apócrifo Baruque. Os nomes próprios semitas ocidentais que têm sido descobertos em inscrições de Nippur confirmam arqueologicamente que alguns dos exilados estavam de fato fixados naquela região.
Várias interpretações teológicas têm sido propostas para explicar a localização específica do exílio na Babilônia. Uma opinião sustenta que Israel, tendo se originado na Babilônia através de Abraão, foi enviado de volta para casa por Deus, como um marido que envia sua esposa inadequada de volta para a casa de seus pais. Uma interpretação encontrada na tradição judaica sugere que a Babilônia, sendo um país considerado humilde, tornou-se um símbolo do mundo inferior do qual Israel seria resgatado, conforme a profecia de Oséias no capítulo 13 de seu livro. Alguns estudiosos acreditam que os reinos do norte e do sul foram propositalmente exilados para diferentes lugares, de modo que cada um dos dois grupos de cativos pudesse encontrar algum conforto no infortúnio do outro. O cativeiro babilônico não foi nada fácil para muitos judeus que foram humilhados, maltratados e insultados, e a lembrança da queda de Jerusalém e da destruição do templo esmagava-os. Mas, contrariamente ao que se poderia esperar, de certa forma, os exilados estavam sob proteção real e, de modo geral, podem ser descritos como estando sob um regime de confinamento aberto. Alguns dos cativos foram utilizados para fornecer mão de obra para os muitos projetos grandiosos de construção de Nabucodonosor, pelo menos no início do período de exílio. Surpreendentemente, também é verdade que vários dos exilados desfrutaram de privilégios especiais consideráveis. Eles próprios puderam edificar suas casas e plantar pomares em suas terras, o que lhes permitiu suprir algumas de suas necessidades físicas básicas. Alguns cativos, aparentemente, conseguiram ganhar uma vida adequada através de outros meios, e até mesmo iniciaram negócios prósperos na Babilônia, que era conhecida como a cidade dos comerciantes. A prosperidade alcançada por alguns judeus no exílio pode ser evidenciada pela existência de uma casa bancária hebraica, que aparece documentada nas inscrições cuneiformes. Também, as listas oficiais de cativos que recebiam rações incluem, junto com os nomes hebraicos, as habilidades profissionais específicas que alguns deles exerceram na sociedade babilônica. Além disso, o livro do profeta Jeremias demonstra claramente que os israelitas foram capazes de acumular riqueza considerável durante o exílio. Inclusive, parece que muitos foram tão bem-sucedidos financeiramente que enviaram dinheiro regularmente para Jerusalém. Mais tarde, quando Ciro finalmente concedeu permissão aos exilados para retornarem à sua terra natal, muitos se recusaram porque, conforme relata Joséfo, não estavam dispostos a deixar suas posses. A verdade de que o povo judeu havia se conformado e até mesmo gostado da vida longe de sua pátria pode ser vista no fato de que, quando receberam a permissão para retornarem a Judá, apenas uma pequena porcentagem se animou com a notícia e realmente retornou. Consequentemente, acredita-se que na época do Novo Testamento, no século I, mais de 3 milhões de judeus viviam fora de sua terra originária, espalhados pelo Egito, Ásia Menor, Síria, Babilônia, Itália e outras regiões do Império Romano. Esse materialismo por parte de alguns dos exilados inevitavelmente levou à conformidade com os costumes dos babilônicos e à assimilação cultural progressiva. A tendência para a assimilação incluía a adoção da linguagem aramaica, a aceitação gradual da idolatria e a participação em cerimônias pagãs, a ponto de nos revelar que o grande lamento daquele povo era por sua adorada Jerusalém, e não por estarem arrependidos pela desobediência aos mandamentos do Senhor. No cativeiro, os judeus choraram com saudade de Jerusalém. Choraram pelo templo destruído, mas não choraram por terem se esquecido da palavra do Senhor. Eles oraram pedindo vingança, mas não oraram pedindo perdão. Mas se o Salmo 137 nos mostra que a maioria dos judeus se recusou a cantar a canção do Senhor em uma terra estranha, o livro de Daniel nos mostra que ainda havia aqueles que compreendiam a soberania de Deus mesmo no exílio. Daniel entendia que seu Deus era o Deus de toda a terra, e não apenas um tipo de divindade tribal que se resumia aos limites de Jerusalém. Em uma terra estranha, Daniel contemplou as maravilhas do Senhor e lhe foi revelado o propósito maravilhoso da vinda do Messias. Socialmente, aos israelitas foi concedida a liberdade quase completa dentro de suas comunidades. Eles se casaram, estabeleceram famílias e mantiveram contato regular com Jerusalém. Eles se reuniam em assembleias, e essas ocasionalmente eram reuniões de caráter religioso.
Provavelmente foi em tais ocasiões que aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor encontraram a oportunidade necessária para o culto, bem como para a confraternização e a renovação da fé que servia para manter viva a visão da futura restauração de sua terra natal. Foi precisamente nestas reuniões que Ezequiel enfatizou repetidamente as promessas divinas do retorno e reviveu a confiança do povo na lei e nos profetas. Embora os grandes festivais religiosos tradicionais dos judeus não pudessem ser observados em cativeiro devido à ausência do templo, existiam práticas espirituais que continuavam sendo observadas. Isso incluía a observância rigorosa do sábado, a manutenção da prática da circuncisão e a oração com a face voltada em direção a Jerusalém. É neste contexto específico que a ênfase de Ezequiel sobre a responsabilidade pessoal, a moralidade individual e a espiritualidade pura aparece com maior clareza. Além disso, o período que envolve o pré-cativeiro, o cativeiro e o pós-cativeiro foi marcado por uma grande atividade literária, onde notáveis profetas do Senhor se destacaram, como Abacuque, Ezequiel, Jeremias, Obadias, Daniel, Malaquias, Zacarias e Ageu. Foi nesse período também onde surgiu o conceito de sinagoga. O núcleo leal de israelitas que se formou ao redor do ministério de Ezequiel constituiu o fundamento daqueles que posteriormente retornaram à sua terra natal e sustentaram a liderança e o entusiasmo necessários para a restauração nacional. Um sinal profético da liberdade que viria para os israelitas foi a libertação do rei Joaquim da prisão. Conforme registrado no texto bíblico, ele foi solto por Evil-Merodach, rei da Babilônia, em 560 a.C. Já em 538 a.C., Ciro, o rei persa, destruiu completamente o Império Neobabilônico e no mesmo ano publicou um decreto histórico permitindo aos judeus retornarem à sua terra natal. Estes relatos do famoso decreto de Ciro têm sido amplamente confirmados pelas descobertas arqueológicas modernas. Porém, a resposta dos exilados para a possibilidade de retorno não foi tão entusiástica quanto se poderia esperar. Como já falamos aqui, alguns judeus haviam se tornado prósperos e estavam satisfeitos com sua vida no exílio, enquanto as condições na terra natal eram inconstantes e a jornada de volta era longa, perigosa e cara. O primeiro grupo a retornar, sob o comando de Zorobabel, governador de Judá e descendente do rei Joaquim, conseguiu assentar as fundações do novo templo. Já o segundo grupo, sob a liderança de Esdras, que foi um escriba e reformador religioso, estabeleceu-se em Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes, em 457 a.C. Ele reuniu o povo no rio Ava, formando um grupo com cerca de 1.800 homens, ou aproximadamente quase 6.000 pessoas, contando homens e mulheres, além de 38 levitas e 220 servos do templo. Finalmente, em 444 a.C., veio Neemias, copeiro de Artaxerxes e posteriormente governador de Judá, com a missão específica de reconstruir o muro de Jerusalém. Esdras e Neemias, investidos com poder real e autoridade imperial, apesar de enfrentarem grandes dificuldades e oposição, foram capazes de estabelecer de forma sólida a comunidade judaica pós-exílio. Foi precisamente neste período histórico que um israelita passou a se chamar um judeu, numa contração do nome Judá. Da lista detalhada fornecida no livro de Neemias, parece que a totalidade da comunidade judaica restaurada era de aproximadamente 125.000 pessoas. Mas quanto tempo durou o cativeiro babilônico? Bom, existe certa discussão entre os estudiosos sobre esta questão. Vale lembrar que Jeremias havia profetizado claramente que o exílio babilônico duraria 70 anos. Se considerarmos a data da queda de Jerusalém até a permissão de retorno dada por Ciro, então teremos aproximadamente 50 anos. Porém, se for considerada a data da primeira invasão do rei Nabucodonosor contra Judá em 605 a.C. até o decreto de Ciro, então o período estimado é muito próximo aos 70 anos. Essa, inclusive, parece ter sido a interpretação do escritor de Crônicas e do profeta Zacarias. Uma forma, entre outras possíveis, pela qual este período pode ser calculado, é considerando o tempo da destruição do templo em 586 a.C.,
até o tempo de sua reconstrução e dedicação em 516 a.C. Para quem argumenta que as datas não se encaixam com exatidão, é necessário entender que o número 70 possui um peso simbólico muito grande, ou seja, não se deve interpretá-lo apenas como uma simples cronologia. Esse princípio pode ser notado, por exemplo, na profecia das 70 semanas de Daniel, onde essa profecia inicial de 70 anos foi estendida 7 vezes devido à falta de penitência do povo no exílio. Outra questão que surge frequentemente entre os leitores da Bíblia diz respeito aos motivos que levaram o povo ao cativeiro. Sobre isso, pode-se dizer que a causa fundamental do exílio foi claramente a apostasia sistemática do povo em relação a Deus e ao seu pacto sagrado. Os israelitas tinham rejeitado de forma consistente e obstinada a mensagem dos profetas, e persistentemente continuaram em seu pecado e idolatria flagrante. Constantemente, os profetas do Senhor advertiram os israelitas contra a confiança em sua própria sabedoria humana e poder militar limitado. Na verdade, o exílio foi interpretado pelos próprios profetas como o julgamento divino que, paradoxalmente, resultaria em restauração espiritual e revelação do eterno amor de Deus para com Israel. Inclusive, ele representa o incidente histórico primário sobre o qual parte importante do messianismo bíblico veterotestamentário está fundamentalmente baseado. Entre os resultados transformadores do exílio para Israel estava uma compreensão muito mais profunda da lei de Moisés e dos escritos dos profetas, elementos tão vitais para os judeus como um povo escolhido. Dali veio também uma compreensão infinitamente mais clara da universalidade e soberania absoluta de Deus, reconhecendo que Yahweh é o único Deus verdadeiro e não existe Deus além dele. Esta fé monoteísta permaneceu tão inabalável e sólida que conseguiu suportar toda a influência e fascinação posterior da cultura grega sofisticada, apesar dos efeitos profundos do helenismo sobre outras áreas do judaísmo e sobre todo o restante do mundo mediterrâneo. E para finalizar, uma curiosidade interessante é que esse tema do cativeiro babilônico por muito tempo foi tratado com bastante ceticismo por vários estudiosos. Para quem não sabe, diversos acadêmicos já defenderam a ideia de que o exílio babilônico do povo de Judá nunca ocorreu, desacreditando os registros bíblicos como fonte histórica segura e questionando a expectativa messiânica associada a esse evento, especialmente presente na literatura profética. Segundo essa visão crítica, livros bíblicos fundamentais como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esdras e Neemias não passam de fabricações literárias de escritores posteriores sem base histórica real. Mas felizmente, tudo isso mudou com as descobertas arqueológicas modernas que têm reconstruído a história do Antigo Oriente Próximo e revelado evidências concretas da conquista das cidades de Judá pelos babilônicos exatamente no tempo determinado pela cronologia bíblica. Um exemplo disso é a descoberta dos arquivos reais da Babilônia datados do período de Nabucodonosor II, que reforçam de forma impressionante a evidência histórica de Judá, dando suporte sólido à credibilidade da narrativa bíblica. Inclusive, esses arquivos registram que o rei Joaquim de Judá, seus filhos e outros hebreus recebiam porções regulares de alimento naquele tempo. Portanto, atualmente as evidências da historicidade do exílio judaico na Babilônia são bastante robustas. Agora escreva nos comentários se você já conhecia a história do cativeiro babilônico.